Olá, professor. Bom dia. Olá, Laís, bom dia, como vai? Tudo bem, não sei. Tudo. Prazer conhecê-la. Prazer. Só esperar o pessoal chegar agora, né? Muito bem, muito bem. De onde é, Laís? Eu sou da Universidade Federal de Uberlândia. Ah, isso é Minas Gerais, não é? Isso, Minas Gerais. Minas Gerais. Diz que é muito bonito lá. Sim, eu acho tudo. Gente boa, me dizem. Também, Não é verdade? bem somos. O mineiro é fantástico. É, então. Eu conheço uns mineiros. Mineiro e mineira também, né? Só que agora eu tô falando do Chile. Tô no Chile agora. Oh, o senhor mora aí? Moro e trabalho aqui na Universidade de Tarapacá, Ah, sim, nossa, que legal. né? Professor aqui. Professor e pesquisador também. É muito interessante a gente poder participar com o pessoal de outros países, né? O online permite muita coisa. Isso é muito bom, é verdade. Isso é verdade. Muito bom. Ontem estivemos com o pessoal da Bahia, Santa Catarina. Nossa, foi muito enriquecedor, né? Sim. Mas eu não sou brasileiro, sabe, né? Tá desconfiando. Tá desconfiando, né? Pelo nome só, porque o português está Tá excelente. bom, né? Sim. Então, obrigado, obrigado. A minha chapinha aqui da universidade, agora aí tá bem. Fazer a propaganda, né? Essa chapinha dada pelo reitor, Ó, né? E faz o que, Laís? Conta pra mim. professor, eu Pesquisadora também? sou doutoranda da pós-graduação em Ciências Contábeis. Tá doutorando ou já doutorou? Não ouvi bem. Estou no doutorado ainda. Tá doutorando. Ó, muito bem. Eu já entreguei a minha tese. Sou mestre em ciências sociais e eu acho que vou defender agora em janeiro Oh, tá a quase. defesa. É, a defesa aí. Vai ser no Brasil, Em qual universidade? da USP. A USP mesmo? Isso, da USP mesmo. Muito bom. Né? Excelente. Passei aí a pandemia no Brasil. Ah, e o senhor fez presencial mesmo, tudo? Foi presencial. Foi, foi. Porque nesse período de pandemia, a UF, por exemplo, teve algumas aulas remotas, né? Teve. Mas já acontece que o primeiro ano que eu cheguei foi 2019. Não, mas eu já praticamente tinha todos os créditos já. Ah, sim. Não, foi muito rápido. E foi bom, porque depois na pandemia ficou mais difícil. É, Ficou tudo muito difícil. isso, isso. Temos só duas apresentações, né? Professor, são três. Ah, três, tem razão, tem razão. Acabo de imprimir, agora que está impresso, eu estou olhando assim. São três. Tem um dos vídeos, a regra do SEMEAD era vídeo de 8 minutos, né? Tem um dos Certo. vídeos que ele ficou com 16 minutos. Mas aí eu acelerei a reprodução no e-mail e deu para não perder a qualidade. Então, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Tá certo, tá certo. A ordem você manda, tá bom? A ordem dos vídeos, você coloca, eu me adapto aqui. Tá, a gente está seguindo a ordem do programa. É, porque ontem nós pensávamos que era assim, mas a ordem foi diferente. Eu tenho aqui gestão para além da culpabilização, Bolsa Família e quando a avaliação não é usada. Tá nessa ordem? Isso. Ah, então tá bem.
Muito bem. Professor. Bom dia, André Leme da Silva Fleury Bonini. Olá, muito bom dia, tudo bom? Tudo Professor, que bom? satisfação estar com o senhor, sou o líder da área de administração pública. Realmente, o pessoal que tem feito, os nossos líderes de sessão, tem falado muito bem aí da atuação do senhor, que muito nos orgulha, viu? Muito Desejo obrigado. aí um Muito ótimo dia obrigado. para vocês. Eu vou Muito passando obrigado, de André. sala em sala para ver como é que está. Desejo sucesso. Um abraço. Um abraço, André. Prazer em conhecê-lo. Tínhamos só falado por telefone. Ah, é bom a gente É, conhecer, né? Professor, isso. só uma dúvida. É, os outros professores pediram para a gente passar todos os vídeos e depois ir comentando. O senhor prefere assim ou quer que vai passando um e comenta? Ah, tá bem, está bem. Pode ser. Não, fica a seu critério, só para eu saber como eu me organizo aqui. É, mas essa foi uma petição dos outros professores em outras sessões? Isso. Ah, tá, tá. Não, vamos fazer o seguinte, então. Eu te proponho o seguinte, é que deu certo ontem comentar depois de cada vídeo. Tá. Porque no final, vamos fazer uma, um comentário final de todos os vídeos. E a gente faz uma Isso. relação e faz um pequeno debate. Ficou interessante ontem. Acho que é por Tá. isso que eles gostaram. Sim, e aí é porque aí eu tenho que controlar o tempo aqui, né? Isso. Mas o comentário é bem breve. Eu tiro somente os dados relevantes de cada apresentação e, e eu deixo sempre um comentário para o final, né? Ótimo, excelente. Certo? Então eu faço uma espécie de approach, como é que fala? Um resumo, um resumê, Uhum. né? Muito curtinho. E daí eu dou o passe para você, Laís, colocar o seguinte vídeo, Ótimo, combinado. tá? Não, vai dar certo, vai dar certo. Vai, eu achei muito tranquilo. O pessoal tem participado bastante. Que Só estou bom. estranhando que o pessoal ainda não chegou, os apresentadores, né? Ah, já estamos na hora, né? Então, vamos aguardar mais um pouco, né? A inovação que eu vou fazer é somente perguntar para eles de onde vem, da universidade que represento, porque essa apresentação a gente não fez muito bem ontem, mas no decorrer da sessão, bom, aí já a gente acabou se conhecendo, né? Mas é bom Sim, pedir uma muito breve apresentação de onde vem, qual universidade que representa, né? O que está estudando, pronto, a gente passa para os vídeos, né? ótimo. Excelente, professor. A sua tese foi em qual tema? A minha tese foi, olha, acontece que eu cheguei no IP, no Instituto de Psicologia, só que não é o que está se pensando, porque não sou psicólogo nem clínico. E optei por um campo de estudo interdisciplinar que chama psicologia política. Ah, sim. Então, a psicologia política, de fato, eu sou um dos diretores da Associação Ibero-Latino-Americana de Psicologia Política. Uhum. E fui eleito esse ano, faz uns meses atrás. E essa, como vocês chamam de arcabouço, epistemológico, metodológico, nossa, na verdade, foi uma contribuição muito importante para compreender de outra forma as políticas públicas. É, Só para ter uma referência, eu sou autor de política pública
já fiz política, desenhei política pública e durante 18 anos estou executando e implementando política pública. Eu sou diretor do Observatório de Políticas Públicas Regionais, aqui no Chile. Olha, muito interessante, professor. Aí eu vou compartilhar depois o link. E, então, apesar de toda essa experiência, conhecer a psicologia política para conhecer política pública, avaliar, foi muito bom. Então, por aí vai a tese. Sim, é muito interessante quando a gente é, estuda por novas perspectivas, né? Isso. Traz muita Bom dia, contribuição. Anderson Freitas de Cerqueira. Bom dia, professor Ivan, tudo bem? Bom dia, Laís. Tudo. Um prazer. Idem. Nos acompanha aqui Laís Barbosa Vieira, que é a nossa. Ela tá, é líder não, da sessão, né, Laís? É isso, né? Estou organizando aqui os procedimentos técnicos. Isso. Mas é mais do que isso, viu? Eu já percebi já que é um trabalho em tanto. Sim, trabalho. Professor, quer começar? Agora a gente já tem o Anderson, o Caio aqui com a gente. Bom Isso. dia, pessoal. Eu peço perdão pelo atraso aí de alguns minutos. Eu estava num outro compromisso, tive que me deslocar, mas felizmente cheguei a tempo. Perdão. Muito bom dia, Caio. Lucas da Silva Rosa. Olha, Bom eh, dia. tínhamos conversado com Laís. Brevemente, Anderson, se você nos conta de onde vem e do que está sendo sua tese ou qual a sua linha de pesquisa, muito brevemente, por favor. Bem, eu sou doutorando em administração pela Universidade Federal da Bahia. Eu estou seguindo a linha de uso da avaliação, Evaluation Use Theory. Eu estou pesquisando sobre o uso indevido da avaliação. Muito bem, Anderson, muito obrigado. Caio, e você? Bom dia. A minha formação é em administração pública, estou fazendo mestrado em administração na UFMG, na linha de estudos organizacionais, trabalho e pessoas, dando sempre trabalho e gestão pública. Obrigado. Muito bem, Caio. Anderson, de que universidade você está adscrito? UFBA, Universidade Federal da Bahia. Da Bahia. Muito bem, muito bem. Laís, quer se apresentar também? Microfone, Laís, isso. Meu nome é Laís, eu sou voluntária do SEMEAD esse ano. Estou fazendo doutorado, meu mestrado é em administração pública. Estou fazendo doutorado em ciências contábeis aqui na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, Minas Gerais. Que bonito, hein? E eu me apresento. Meu nome é Ivan Godoy, sou professor da Universidade de Tarapacá. Isso fica no extremo norte do Chile, de onde estou falando nesse momento, tá? Eu sou chileno, tá? Eu estou fazendo bom, estou terminando já o meu doutorado na Universidade de São Paulo. Sou pesquisador na área de políticas públicas, tenho artigos publicados e também sou diretor do Observatório de Políticas Públicas Regionais aqui, tá bom? É mais ou menos isso. Vamos começar então com a apresentação Gestão para além da culpabilização, as falácias sobre os fiéis, segundo a perspectiva de seus beneficiários. Esse aqui é... Bom, acho que já vão falar no vídeo, vão falar quem são os integrantes, então vamos lá. Tá com áudio para vocês, perdão? Para Não, não mim, tá sem áudio. para mim também. Ai, pessoal, desculpa. Eu tenho que compartilhar o áudio. Vou começar novamente. Olá, hoje vou apresentar o trabalho Gestão para além da culpabilização, as falácias sobre o FIES segundo a perspectiva de seus beneficiários. O tema do trabalho é Gestão e Inovação em Políticas Públicas. Os autores são Afonso José Duarte, João Henrique Machado, Caio Lucas Rosa e Gabriel Farias Correia.
O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi criado em 2001 com o objetivo de conceder financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições não gratuitas. Ao longo dos anos, o programa passou por mudanças e ganhou destaque, porém, uma das consequências foi a criação de uma geração de beneficiários endividada. A alta inadimplência no FIES, assim como outras falhas dentro do programa, foram atribuídas aos beneficiários pelo diagnóstico FIES. Entretanto, esses apontamentos carecem de fundamentação empírica. O objetivo do trabalho, portanto, é analisar as falhas elencadas pelo diagnóstico FIES em 2017, incorporando os beneficiários do programa na discussão. No próximo tópico, daremos mais detalhes em relação ao diagnóstico FIES de 2017, contextualizando o período de expansão do programa entre os anos de 2010 e 2014, o que gerou uma série de relatorias e fiscalizações que acabaram também, no início do primeiro ano do governo Temer, acabaram gerando o que hoje conhecemos e analisamos como diagnóstico FIES em 2017. Os problemas analisados pelo diagnóstico concentram-se principalmente nos beneficiários do programa. Argumenta o diagnóstico que existe uma ausência de conhecimento por parte dos beneficiários em relação à natureza do programa, que existe por parte das instituições de ensino superior privada, particulares, a seleção displicente de alunos, e também existe a passividade por parte dos beneficiários que não buscam por informações a respeito do seu contrato assinado. Neste tópico, discutiremos um pouco a respeito do neoliberalismo, apresentando uma abordagem crítica de Dardot e Laval, que questiona a narrativa neoliberal para contrapor a responsabilização individual dos beneficiários do FIES. Consideramos que o discurso neoliberal, que se fundamenta a partir do capital humano, a partir de uma ideia de concorrência desenfreada, simplifica a discussão e ignora os fatores sociais, políticos e econômicos que estão envolvidos em uma análise de uma política pública. Este estudo adota uma abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas com 7 profissionais diplomados a partir do FIES. As entrevistas foram realizadas utilizando um roteiro semi-estruturado. Além disso, grupos e comunidades relacionadas ao FIES no Facebook foram monitorados e informações de publicações e comentários foram retiradas destes grupos. Em relação aos entrevistados, a técnica de bola de neve foi empregada para selecionar os participantes adicionais à pesquisa. Os dados coletados foram analisados utilizando a análise do discurso francês enquanto ferramenta, focalizando em estratégias persuasivas, personagens discursivos, os ditos e não ditos e nas escolhas lexicais dos personagens. Em relação ao primeiro problema, referente ao desconhecimento dos alunos e dos beneficiários em relação à natureza do FIES, nossa pesquisa deixa claro que em todas as esferas, desde os entrevistados até ao monitoramento dos grupos do Facebook, os beneficiários do programa, apesar de outras informações ficarem um pouco nebulosas, têm completa ciência de que estão assinando um empréstimo e que, ao final da sua graduação, terão que pagar parcelas relativas a esse empréstimo. Em relação ao segundo problema, referente à seleção displicente por parte das instituições de ensino superior privado, o nosso trabalho demonstra que o problema não está aí. Na verdade, o problema concentra-se nas dificuldades enfrentadas pelos alunos ao se deparar com o mercado de trabalho após o fim da graduação.
O que existe é um mercado de trabalho desaquecido, é um mercado de trabalho que muitas vezes paga salários baixos aos funcionários, o que acarreta uma impossibilidade de se bancar e também, a partir disso, conseguir pagar as parcelas do FIES. Então, muitas vezes, os beneficiários conseguem empregos, mas que não são suficientes para sobreviver e também arcar com as despesas realizadas a partir da contratação do programa. O último problema, em relação à passividade dos alunos beneficiários do FIES, nossa pesquisa também deixa claro que, na verdade, o que existe é o oposto. Existe uma busca ativa muito grande por parte dos beneficiários para procurar informações, mas o que acontece é que existe uma resistência por parte das universidades, por parte dos bancos e por parte do próprio governo, que muitas vezes fornece informações de forma que não são claras, informações demoradas, ou muitas vezes nem fornece as informações com as quais os beneficiários estão preocupados. A análise das falhas do diagnóstico FIES, incorporando a perspectiva dos beneficiários, questiona a responsabilização individual como explicação para a inadimplência. A pesquisa revelou que a falta de informação adequada e as condições econômicas, políticas e sociais são elementos-chave para compreender a situação do programa. Uma narrativa neoliberal, portanto, simplista de culpa individual é insuficiente para explicar a complexidade dos problemas do FIES. Este estudo contribui, portanto, para ampliar o debate sobre a inadimplência e as falhas administrativas dentro do FIES e evidencia a necessidade de pensar em avaliações de políticas públicas que destaquem os sujeitos que fazem parte da execução dessas políticas. É preciso que a administração pública pense a partir de uma perspectiva bottom-up, dando voz a grande parte dos envolvidos. Muito bem. Essa foi a apresentação, né, do trabalho Gestão para além da culpabilização, as falácias sobre o FIES segundo a perspectiva de seus beneficiários. Pelo que observo, é uma pesquisa exploratória, se você me corrige, Caio, é uma pesquisa exploratória que busca, né, então, entender o fenômeno do FIES enquanto uma série de falhas que ele apresenta, né, e você coloca, e me chamou a atenção, devo compartilhar isso, a minha satisfação de ouvir isso, num marco, num contexto, né, de doutrina neoliberal, né, e me chamou a atenção também dos problemas, das falhas, é a inadimplência. É interessante encontrar isso, porque isso reflete muito o que é isso, digamos assim, encontra eco aqui no Chile também. É uma coisa interessante de observar, que não acontece somente no Brasil, senão em outros países, né? E cujo objetivo foi também observar essas falhas do programa a partir de um diagnóstico do FIES de 2017. Alguns tópicos apontados foram a ausência de conhecimento, né? E me chamou a atenção o que você falou ali, a resistência da UES, acho que vou deixar isso para o final dos comentários, a resistência da UES, das universidades, dos bancos e demais instituições. Vamos comentar isso no final, né? Mas quero destacar a qualidade da pesquisa, enquanto pesquisa qualitativa, entrevista, metodologia. É muito interessante a análise do discurso francês, eu conheço bastante bem esses autores, né? E colocar tudo isso num contexto de narrativa neoliberal para poder fazer futuras políticas públicas mais bottom-up, né, que top-down, né?
Então, isso foi o trabalho então da equipe do Caio Lucas da Silva Rosa, e que vamos comentar no final as outras pautas que ficaram aqui no meu no meu bloquinho, ok? Muito bem, passamos então o seguinte vídeo, Laís, você me diz? Sim, professor. Agora a gente vai apresentar o trabalho do Anderson. Muito bem. Tudo bem? Eu venho apresentar o trabalho aprovado no CMA. Olá, comunidade científica. Tudo bem? Eu venho apresentar o trabalho aprovado no CMA de 2023, que tem o título Quando a avaliação não é usada de forma adequada. Revisão sistemática da literatura sobre os usos indevidos de avaliações. Está na área de Gestão, Inovação e Políticas Públicas e possui autoria minha, Anderson Cerqueira, doutora em Administração pela Universidade Federal da Bahia, e com meu orientador, Roberto Brasileiro da Paixão, tenho pós-doutorado da Universidade de Minnesota e professor da Universidade Federal da Bahia. Bem, o que levou ao interesse a desenvolver essa pesquisa é alguns recortes na mídia tradicional sobre o uso da avaliação e algumas notícias que a gente separou, as mais relevantes do ponto de vista da mídia tradicional, e a gente trouxe alguns exemplos. Então, assim, empresas, escolas que criam CNPJ para formar turmas menores com estudantes com potencial para ter um bom desempenho no exame, né, no caso do Enem. Então, uma escola é conhecida, famosa, e aí ela cria um CNPJ que ninguém tem acesso, ela coloca esses alunos, e aí o resultado, que provavelmente é melhor em razão dos outros alunos que estão no CNPJ, ela aproveita esse resultado para divulgar, né? A gente viu também matérias falando sobre a influência da divulgação da nota do Enem, né, do desempenho do Enem, em que os pais colocam os seus filhos nas escolas que possuem os melhores desempenhos, né? As escolas que possuem os melhores desempenhos. A gente também notou que tantas melhores notas, tanto as aprovações, maiores aprovações, onde onde esses estudantes são aprovados, quais são os cursos, tornam também as escolas mais atraentes. Então, o resultado, né, do Enem, que é uma avaliação, o uso desse resultado, ele está sendo usado de forma inadequada, onde a proposta do Enem não é fazer com que haja uma separação entre escolas, né, mas sim uma melhoria na qualidade do ensino, né. Então, essa avaliação ela pode provocar consequências que talvez a gente não consiga notar, né? E é importante que a gente discuta isso, porque obviamente a criação da avaliação não é criar efeitos colaterais, né? E sim buscar melhorias. Então, quando a gente traz essa discussão sobre o uso indevido da avaliação, a gente está buscando fortalecer os programas e políticas públicas, né? Então, quando a gente fala de uso indevido da avaliação, na literatura, quando o uso da avaliação não é utilizado de forma adequada. É importante ressaltar porque a avaliação ela pode sofrer problemas, mas isso não quer dizer que é o uso indevido da avaliação. A literatura chama isso de misevaluation, que é um erro da avaliação, e isso não é o que está sendo explorado nesse trabalho. Então, eu separei o uso da indevida avaliação de acordo com o conceito de Cousins, porque existe parte da literatura que fala o uso indevido da avaliação somente do ponto de vista ético, do ponto de vista malicioso, mas Cousins ele considera, além disso, a parte do erro. Então, eu acredito que é mais completo, mais relevante, mais significante do ponto de vista de atender o conceito. Então, o uso devido à avaliação ele pode ocorrer pelo erro, que é quando o usuário da avaliação ele utiliza o resultado com incompetência ou com ações inconscientes, e pode acontecer também através de ações maliciosas, intencionais, né, conscientes. E aí esses dois pilares eu acredito que sustentam o conceito mais adequado de uso indevido à avaliação. E aí, diante disso, nós definimos como um problema de pesquisa como a literatura explora o uso indevido da avaliação. E aí é no contexto internacional, e não somente local. Então, a gente quis explorar como a literatura internacional explora o uso indevido da avaliação. A gente acredita que o resultado dessa pesquisa permitirá um conhecimento, né, maior sobre o uso indevido da avaliação, que é pouco discutido na comunidade, e isso vai fazer com que a comunidade entenda a importância de falar sobre isso, como também partes interessadas, aqueles usuários que não estão na academia, mas que usam a avaliação, né, e o resultado da avaliação.
E a gente viu também que a última revisão de literatura mais recente, que coletou estudos entre 86 e 2005, foi encontrado 41 estudos só sobre o uso da avaliação. E não, até o momento a gente não viu nenhum trabalho que fale sobre revisão de literatura do uso indevido da avaliação. Então a gente acredita que traz um papel de contribuição na academia e aqueles que usam o resultado da avaliação. Bem, para executar a pesquisa, a gente utilizou uma revisão sistemática com o protocolo de Shea e Watson. E esse protocolo ele tem 3 camadas, né? A primeira camada, que é o planejamento da revisão, e aí envolve a formulação do problema, que já foi apresentado, o desenvolvimento e validação do protocolo de revisão, aí vem a parte da condução da revisão, que seria como a gente vai fazer a pesquisa na literatura, de que forma a gente vai realizar a triagem, como vai avaliar a qualidade, como a gente vai extrair os dados, como a gente vai analisar e sintetizar os dados, né? E isso restringindo a base da literatura, e a gente usou a base do Scopus, do Web of Science, dentre outros, as principais plataformas, né, que a gente tem acesso. E aí, para fazer isso, a gente utiliza, né, palavras-chave na revisão do título, na revisão do resumo e na revisão do texto, né? E após essa camada, vem a última camada, que é reportar os resultados disso. Então, o protocolo ele foi conduzido em 2 sistemas. O primeiro sistema, o Ryan, que foi justamente para construir e controlar todos os estudos, né? E refinar, né? Depois do refinamento, para a gente analisar a qualidade de cada estudo e pontuar a sua qualidade, a gente utilizou o Parsifal, tá? Para refinar, a gente utilizou as palavras-chave que podem ser evaluation, evaluator, evaluator e misuse, certo? Então, se tiver no título essas derivações de avaliação, certo? E no resumo, uso indevido, né? A gente seleciona o trabalho. Em contrapartida também. Então, se no título tiver a palavra uso indevido e no resumo tiver a palavra-chave avaliação ou as palavras sinônimas de avaliação, a gente também vai selecionar. Agora, a gente excluiu todos os trabalhos que só tinham título de avaliação e que não tinha a palavra uso indevido tanto no título, tanto no resumo, como também trabalhos que só tinham o uso indevido, mas que não citava a palavra avaliação ou seus sinônimos, né? Então, foi com base nisso que a gente refinou os trabalhos. E aí, a gente identificou 167 artigos, tá? E a gente não teve filtro de período. A gente buscou todo o período que o banco de dados dos sistemas nos forneceu, né? Então, foram 167 trabalhos. Depois, retirando duplicidade, ele foi para 141. Dos 141, a gente conseguiu rastrear 92 trabalhos, né? E desses estudos selecionados, 92, a gente excluiu 61 trabalhos devido àquele protocolo de palavra-chave. Então, 51 foi em razão de ausência de palavra-chave no título, 9 no resumo, certo? Bem, desses 92 selecionados, 31 foram considerados elegíveis, e aí foram analisados no Parsifal, né? E aí, desses 31 lidos na íntegra, a gente retirou 26 em razão da pontuação que eu vou apresentar para vocês, que são os elementos necessários para a gente considerar relevante o trabalho ou que fale sobre, de fato, o uso indevido da avaliação, tá? Porque, às vezes, o uso, a palavra misuse ou evaluation, ele traz para um contexto que não é o uso indevido da avaliação em si, políticas públicas, em programas, tá? E aí, no final, ficaram somente 9 trabalhos sobre o uso indevido da avaliação. São aqueles trabalhos que realmente falam sobre o uso indevido da avaliação em programas ou políticas públicas, tá? Bem, esses foram os trabalhos selecionados, né, considerados elegíveis, e o que está amarelo é o que foram selecionados, né? Então, no caso, a gente vê uma concentração maior de trabalhos em 94 devido a uma revista especial da American Evaluation Association. Então, eles fizeram uma edição especial sobre o uso devido à avaliação, e foi aí que a gente viu o maior número de trabalhos. Aí, em 2004, tem um trabalho de Cousins, um trabalho super importante, interessante. Aí, nos últimos anos, né, em 2017, a gente viu Alco King falando mais do uso indevido da avaliação, como o Demi também. Peyton também fala, tangencia também o uso indevido da avaliação. E foram esses trabalhos que a gente viu. E a pontuação se baseou nisso, né? O uso indevido faz parte do objetivo da pesquisa. Existe algum fator que indica o uso devido da avaliação, né, para explicar o uso devido da avaliação? Algum cenário foi explorado, algum estudo de caso, enfim, algum objeto de campo foi explorado? E isso fez com que a gente separasse.
Se tivesse, ela ganhava 1 ponto. Se não tivesse, 0 pontos ou parcialmente 0,5. Eu considerei os trabalhos que ficaram acima de 1,5 pontos. Tá? E aí, dos trabalhos selecionados, foi o que eu já falei para vocês, maior concentração em 94. Então, são trabalhos que foram vistos de forma bastante esparsas, né? Então, demorou muito. Assim, a gente viu concentração na década de 90, depois um trabalho nos anos 2000, depois, na última década, a gente viu mais 3 trabalhos. Bem, a gente viu que desses 9 trabalhos, 8 referem-se a artigos de periódico e 1 de capítulo de livro. E os principais achados sobre como o uso indevido da avaliação explorada são os seguintes, né? A gente acredita que o uso indevido da avaliação ele decorre do uso errôneo e do uso malicioso, que é um dos trabalhos achados foi justamente de Cousins. E aí, do ponto de vista errôneo, pode acontecer que os resultados da avaliação são mal interpretados, tendo em vista que as ações são não intencionais, e o malicioso, em contrapartida, são aquelas ações intencionais que envolvem uma conduta ética, que envolve uma consciência, né, nas ações. Né? Então, já no uso malicioso, existe uma exploração maior, e a gente identificou uma classificação, uma categorização, melhor dizendo, sobre o uso malicioso. Então, o que seria essas categorias? Encomenda, processo e resultado. Então, na encomenda, a gente viu sinalizações que ocorrem quando o usuário busca realizar uma avaliação para justificar decisões que não serão modificadas. A gente viu na categoria do processo, que o uso da indevida avaliação ocorre quando há algum tipo de pressão política sobre o avaliador interno para produzir resultados almejados pela administração, aquele que está provocando a política pública, o programa, ou impede o processo da avaliação através da limitação de acesso a dados. Então, durante o processo, ocorrem esses problemas que, no final, provoca um uso indevido da avaliação. Né? Já no resultado, que ocorre na sua maior frequência, né, é quando o resultado eles são modificados, desconsiderados, e aí pode ser tanto de forma intencional, que é malicioso, ou não intencional, que é errôneo, mas que ele não está sendo explorado de forma adequada, né, o resultado. E aí as conclusões que a gente consegue apontar é que o uso indevido da avaliação ele demonstra um potencial importante para ajudar o avaliador na busca dos usos devidos, dos usos adequados da avaliação. Então, como se constrói, por exemplo, o Enem? Qual é o maior indicativo, a maior forma de você usar de forma adequada o uso do resultado do Enem, por exemplo, né? E aí, isso faz com que haja uma procura em padrões adequados na prática avaliativa e no uso da avaliação, algumas recomendações, né? Inclusive. E aí, pesquisadores e avaliadores, na construção das avaliações, em geral, não informam como devem ser usados os resultados da avaliação. E identificando que existe o uso indevido por meio do uso malicioso ou do uso errôneo, pode fortalecer a ideia de um planejamento da avaliação mais adequado, mais relevante, que traz um impacto mais adequado para a sociedade em si. Né? Então, a gente acredita que, trazendo essa discussão, que é pouco explorada na literatura, tanto internacional e principalmente nacional, pode fazer com que as avaliações de programas e políticas públicas tornem-se melhores, tendo em vista que vai ter um planejamento mais adequado e um padrão, uma norma que diga a forma mais adequada de usar a avaliação. Bem, foram muitas referências por conta da revisão sistemática, mas não vou falar dessas referências. E fico à disposição com o meu endereço do e-mail para qualquer contato, qualquer dúvida, e estou à disposição. Um grande abraço, um excelente evento para todos. Muito bem, essa foi a apresentação de Anderson José Freitas de Cirqueira, que nos traz o trabalho quando a avaliação não é usada de forma adequada, a revisão sistemática da literatura sobre os usos indevidos das avaliações. Também é uma pesquisa, pelo que estou vendo, exploratória, não é, Anderson? Em primeira instância? Você fala do ponto de vista metodológico? Né? Eu diria que ela é descritiva. Mais descritiva, né? Exatamente, muito bem. Ela se centra, então, na avaliação do Enem, né? O uso errôneo. Interessante apontar que é uma avaliação que busca
descrever isso além do ético, né? Interessante, eu vou mencionar esse tema no final. Se trata de uma pesquisa de um tema também pouco discutido, já dá para ver na literatura, né? Destaco também a rigorosidade metodológica utilizada. Você pode me repetir o programa que você usou para isso? Ryan é RYYAN. Agora não lembro se é .com, se é acho que é .com, Ryan. RYYAN. Se você colocar essa palavra e revisão sistemática, já aparece no Google. Por que você optou por esse e não o Prisma, por exemplo? Olha, Curiosidade só. se não falha a memória, foi indicação do próprio orientador. Né? O protocolo do Prisma é muito similar. Né? Muito bem. Interessante. Laís colocou aí o link, .ai. Muito bem, muito bem. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Sem dúvida, me deu muitas perguntas isso aqui, esse trabalho, mas vou destacar, aí está, a contribuição que propõe esse trabalho, Anderson, na área da uso das avaliações e políticas públicas que visem, digamos, uma maior justiça, né? Só vou te contar um caso. Aqui no Chile também aconteceu uma coisa muito similar com respeito a isso. Tanto foi assim que chegou um político a elaborar um semáforo de escolas onde os resultados eram melhores que outros. E, evidentemente, se vocês já devem saber, o Chile foi um dos primeiros experiências neoliberais, e um dos impactos que isso teve foi justamente essa distinção entre escolas públicas e privadas. As escolas públicas, elas têm cortado o seu orçamento para privilegiar as escolas privadas, né? Essa questão que em algum momento o ministro bolsonarista falou de voucher, por exemplo, vem justamente dessa ideia chilena de privilegiar escolas privadas por sobre as escolas públicas. E fazer essa semaforização, que a gente chama aqui, só vem a mostrar a desigualdade e a injustiça social que existe nesse país. Eu acho que o professor Ivan travou, né? Vamos esperar um minutinho para ele voltar, gente. Estamos de Muito volta, bem, professor. estamos de volta. Dá para ouvir? Sim, Muito pode bem. continuar, por gentileza. Não, só para fechar aqui a descrição e alguns temas levantados na apresentação de Anderson, que sem dúvida constitui uma contribuição dos usos da avaliação e a proposta futura futuras políticas públicas, né, que visem uma maior igualdade, maior justiça nessa questão da educação, né? Estou deixando vários temas para o final, vamos comentar brevemente no final, mas agora queria dar lugar. Mas também não está, né, Laís? Então, professor, a gente não teve a presença dos autores do outro artigo. O senhor gostaria de comentar assim mesmo, passar o vídeo, ou quer manter só Estava, para
Mas me equivoco ou estava aí também Thaís? Não, era Tassiana, mas ela não é uma Luciana. das autoras. Acho que ela estava Ah, só como ouvinte. muito bem, muito bem. Muito bem, então, passemos a aquela ao debate que está programado nessa sessão, Sim, né? Vamos primeiro para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, que quando eu cheguei no Brasil, me chamou muito a atenção esse programa, esse instrumento, mas desconhecia, na verdade, as falhas, né, que apresenta esse instrumento como instrumento de política pública, né? E pensar, e a gente sempre trabalha nisso, né? Como que a gente vai comparando também como as realidades de um país e outro, né? Isso acontece muito também aqui. Aqui, no caso das universidades, a universidade mais parece uma espécie de banco, mais do que empresa, mais do que universidade. Porque os juros que eles trabalham são juros compostos, são os juros mais altos que permite a legislação bancária, e isso hoje é uma questão de mobilização nacional, né? Então, eu queria que você apontasse, Caio, né, Caio? Quais são, e que você desse uma espécie de resumo curtinho, quais são essas falhas, então, que estão acontecendo e quais são as origens dela? Será que estão no seio da, da situação financeira, econômica, dos setores mais vulneráveis, né? O que acontece aí, Caio? Vocês me escutam bem? Sim, Ótimo. Quero primeiro agradecer as colocações, agradecer a apresentação do Anderson. Acho que os trabalhos dialogam muito, né? E acho que eu acho que eu vou me fazer entender. É um problema generalizado, vamos dizer assim, é um problema generalizado. Do ponto de vista do nosso trabalho, a gente começa, eu brinco, a gente começa um pouco do contrário, né? É um primeiro problema, inclusive, da avaliação. E a gente pensando no ciclo de políticas públicas, é um problema de avaliação que logo não dialoga para resolver o problema de implementação, de execução dessa política pública do FIES. Do ponto de vista que a gente olha mais, que é o problema da avaliação, é justamente isso, a gente consegue resumir assim. É uma avaliação que ela se dá top-down e não bottom-up, né? É uma avaliação que você não vai nesses sujeitos que são endividados e tenta entender a realidade deles. E por isso é interessante a gente trabalhar com essa questão da crítica à razão neoliberal, né? Desse funcionamento neoliberal. Porque é justamente essa mesma lógica, né, de atomizar o indivíduo, né? Os problemas, as falácias da sociedade são culpa do indivíduo. É o indivíduo que é responsável por ir lá conseguir prosperidade, conseguir estabilidade social. Então, o que a gente identifica é justamente isso, esse problema na própria lógica da avaliação. Uma avaliação que não se aproxima, então, como a gente disse, não incorpora os beneficiários do FIES e não tenta entender quais são as realidades, vamos dizer assim, as realidades societais que esses indivíduos estão inseridos, né? E aí fica para a gente, pensando, né, nessa questão neoliberal, muito evidente um problema de condições socioeconômicas dos indivíduos para lidarem com a dívida. Então, é muito mais simplório do ponto de vista, né, da gestão pública a gente falar que os indivíduos, que os beneficiários não pagam, ou porque não entenderam que era um programa de financiamento, né, que eles estavam fazendo um empréstimo, ou que a universidade não seleciona quem são esses participantes, ou que eles não se responsabilizam do que dizer. Nós estamos dando financiamento, nós estamos concedendo financiamento estudantil, as pessoas estão contraindo essa dívida, estão indo para o mercado de trabalho e não estão conseguindo depois honrar essa dívida. Então tem essa disfunção. A gente tem o financiamento estudantil, mas tem um problema do mercado de trabalho, um problema que ele é socioeconômico. Esses jovens, quando eles entram no mercado de trabalho, eles não têm uma remuneração suficiente para arcar com essa dívida. Então passa por a, uma questão socioeconômica também. a, a razão neoliberal, né, na voz da Verônica Gago, da Silva Federici, né, a razão neoliberal de inadimplência, ela é explicada pelo
pela incompetência do sujeito, não é verdade? E não nas condições preexistentes de uma sociedade desigual, não é verdade? Injusta, né? Mas é interessante você trazer esse debate, porque no começo estava conversando com Laís, que esse tipo de debate é muito típico também do arcabouço que eu trabalho, que é a psicologia política, que toma esse tema, né, do sujeito, mas num contexto neoliberal, né? Por isso que a Verônica Gago e a Silvia Federici são minhas heroínas, né? E, Professor, me permite só uma parte por rapidamente? favor, por favor. É muito interessante falar, né, para alguém que fala do Chile, porque o ministro, né, do governo anterior foi formado, né, no Chile, né? Então, só para dizer, a título do Brasil, pensando nessa política pública, há sinais assim, há sinais que estão pulsando sobre o problema do FIES e desse funcionamento dele. Recentemente, né, após a gente escrever agora, acho que nessa semana, o governo Lula propõe um processo de negociação da dívida muito interessante, assim, que alunos que não pagam, acho que, agora eu vou falhar, né, não vou saber te dizer ao certo, mas não sei quanto tempo vão conseguir negociar até 90% da dívida contraída com o FIES, e aí o que eles não conseguirem, o que não for abatido desse 90%, eles vão conseguir financiar assim em muitas parcelas. Então, o Estado tem dado sinais, ele reconhece de que esses sujeitos não conseguem ser pagadores. Assim, quando você propõe uma negociação de 90%, você está partindo dessa lógica. Realmente, as pessoas não pagam. Mas o que falta de novo, esse pano de fundo, né? Por que eles não pagam? O que tem feito eles? Só um caso emblemático nessa negociação, acho que ela dá sinais, né? Do Estado entendendo, a agenda pública entendendo que tem um problema muito grave, assim. Agora, a pergunta que eu vou te fazer, Caio, é mais do que nada uma pergunta do funcionamento somente do FIES no Brasil. O aluno, ele contrai essa dívida com o Estado ou essa dívida é transpassada para o sistema bancário, a banca? Salvo engano, ele contrai com o Estado. Salvo Olha, engano. então, Caio, poderia ser Uhum, pior, uhum. porque no Chile a dívida você contrai inicialmente com o Estado e o Estado traspassa essa dívida para a banca. Então você fica endividado com a banca. E se você tiver algum fenômeno de inadimplência, você vai para uma lista negra, que não te permite acessar a novos créditos, novos financiamentos. Você termina sendo um pária da sociedade. Olha a realidade. Poderia ser pior, Caio. E é Porque muito interessante, né, pensar nisso do ponto de vista, né, das universidades privadas, que é muito interessante, né? e era o que queria o ministro bolsonarista, Sim, sim, passar a dívida para a banca. Ivan, Caio, eu queria complementar porque eu sou coordenador financeiro de uma instituição privada de ensino. Olha só. Uhum. E aqui a gente não só tem 2 estudantes com FIES, a gente não tem o FIES, a gente tem o nosso próprio programa, né? O que acontece para o FIES na visão da instituição de ensino superior? Hoje o FIES é um produto que não é viável para a instituição de ensino superior, porque para manter o programa existe um fundo garantidor, em que a, as instituições de ensino superior elas contribuem para esse fundo. Então, se aumentar o nível de inadimplência daquela instituição de ensino, a contribuição é maior. Então, existem casos, por exemplo, de instituições que pagam ao fundo mais do que 100%. Ou seja, imagine um estudante que entra na faculdade para pagar R$ 1.000. Ele se torna inadimplente. A faculdade tem que contribuir para o fundo acima de R$ 1.000 para manter o fundo garantidor viável e que sustente o sistema. Então, como o nível de inadimplência é muito alto, isso compromete muito as faculdades. Então, hoje, o FIES, ele tem uma importância somente, sobretudo, no curso de medicina, porque normalmente a remuneração pós a formação é alta
e a pessoa consegue sustentar. E também tem outra parte do público que acaba tendo inadimplência por opção também. Por quê? Porque sabe que vai ter um programa como agora o governo tem de renegociar a dívida. E aí abater, dar um desconto, não cobrar juros, e isso fazer com que facilite o pagamento, né? Então é muito complexo, fiéis. Muito bem, Anderson. Que boa contribuição que você nos dá aqui. Ahn, Caio, muito obrigado. A Laís também, por favor, a Laís, Professor, desculpa, às vezes não dá para ver a mãozinha. Vamos lá. só se me permite um comentário, acho que o Caio gostaria de responder depois. Eu acho muito interessante essa possibilidade que a gente tem na pesquisa de analisar um caso por diferentes perspectivas. Porque aí a gente tem a perspectiva da universidade, a gente tem a perspectiva do estudante, e é muito importante também a gente analisar esses casos que são vistos como problemáticos, de certa forma, pela sociedade, porque aí mostra que tem-se uma visão de que o estudante não, às vezes não tem interesse, ou o estudante não procura informação, e a pesquisa do Caio, por exemplo, nos traz que ele procura informação, ele tem interesse. Então, assim, quais são as reais causas que destes problemas, dessas situações que a gente vê, né? Então, é muito importante a gente pesquisar é, esses fenômenos de diferentes perspectivas e tentar trazer contribuições também para a prática, né, para a sociedade também. Então, parabéns, Caio, parabéns, Anderson, o trabalho de vocês excelente. Acho que seu microfone está fechado. Pronto. Obrigado, Laís, pelo seu comentário. E, e se vocês me permitem, quero passar a comentar o trabalho de Anderson mais em profundidade, perguntando para ele como vocês distinguiram os usos errôneos dos usos maliciosos. Ficou essa questão aí. Anderson, seu microfone. Desculpa, na literatura você vê poucos trabalhos sobre o uso indevido da avaliação. E o mais recente, que fala mais, é Alckmin, que é uma referência do uso da avaliação, e ele fortalece que o uso indevido, ele decorre de ações antiéticas, mais é ligado a questões maliciosas, né? E aí, quando a gente concatena com a literatura, ele está falando de ações conscientes, intencionais. Mas Cousins, que tem esse trabalho de 2004, ele faz a separação, ele considera que além do uso malicioso, ele tem o uso errôneo, tá? Então, a gente tem essas duas frentes. Uma frente que tem uma parte da literatura que defende somente o uso malicioso, e existe Cousins que defende o uso errôneo junto com o uso malicioso, configurando o uso devido à avaliação. Então, foi uma opção da minha de defender a tese de que o uso indevido ele decorre desses dois elementos. Muito bem. E dentro dessa pesquisa, passou pela cabeça da equipe, Anderson, como pode-se evitar esse tipo de uso malicioso do Enem? Ou é uma utopia? O Enem foi apenas um exemplo de notícia da mídia, porque a Enem eu acho que é a principal avaliação que a gente vê na mídia, né, de ver notícias. Mas o trabalho, ele abrange qualquer tipo de avaliação, tanto na área de educação, tanto na área de políticas públicas. Mas a gente acredita que deve existir um padrão a ser seguido, uma orientação de como usar as avaliações. Porque você tem avaliação, mas você não tem uma orientação de como usar a avaliação adequadamente. Aí, nesse caso do Enem, fica mais claro, porque a gente vê, a gente anda na rua, a gente vê outdoor falando sobre nota do Enem, aqui essa escola tem os maiores notas do Enem. Enfim, o próprio sistema de seleção da universidade pública também faz com que as escolas sinalizem que tem mais aprovados, enfim. Talvez a forma como usar a avaliação
não está sendo adequada, porque a proposta do Enem é dar qualidade ao ensino e não mostrar desempenho. Então, hoje a gente já vê, por exemplo, eu posso dizer aqui em Salvador, mas imagino que isso é generalizado no Brasil. O ensino médio, ele está se transformando em um ensino pré-vestibular, focado no Enem. E essa não é a proposta do Enem. O Enem mas segue sendo o principal instrumento de... Ah, não, tem o vestibular também, né? Tem outro. É porque assim, Enem é avaliação do ensino médio. Você tem a avaliação do ensino básico, pelo Sim. SAEB. Você tem a avaliação da pós-graduação, que é a CAPES. Então, os programas de pós-graduação recebem um resultado de uma avaliação. Nota, né? Conceito 1, 2, 3, 4, 5. Então, imagine, aí vai ser minha tese, vai ser especificamente para programa de pós-graduação. Os coordenadores de cursos, os professores que pertencem ao programa de pós-graduação, que recebem o resultado da avaliação da CAPES, e aí como é que eles usam esse resultado? E a gente vai investigar, aí já não falando do artigo, falando já da tese, é investigar se eles percebem a existência e a diferença entre o uso errôneo e o uso malicioso. Ah, Porque, como a gente defende na tese que usando de forma errada ou usando de forma intencional tem o mesmo peso, mas pode ser que os usuários da avaliação não dêem o mesmo peso. Acreditem que o uso malicioso é o uso indevido e não o uso errôneo, mas a gente acredita que deve existir o mesmo peso e combater da mesma forma. Então, a ideia é de a gente discutir a necessidade de ter uma orientação, um guia prático para usar adequadamente a avaliação, sabendo que existe o uso errôneo e o uso malicioso, né? muito bem. Isso me lembra que quando o que estudei em direito, né? O que é o culposo e o doloso, né? Mas parece que tem o mesmo peso nesse caso. Tem analogia, porque o uso Né? errôneo é uma ação inconsciente, uma ação não intencional. Já o uso malicioso é o inverso, é uma conduta intencional, e consciente das ações. Então, pode existir. Só que talvez, pode ser que uma parte dos usuários perceba apenas dessas ações intencionais, mas as ações não intencionais também configuram um erro, né? Então, por isso que a Isso. gente acredita que deva trabalhar essas duas vertentes. Anderson respondeu a minha pergunta, a pergunta que eu vou fazer para o Caio também, a respeito de qual era o que estava na sua agenda de pesquisa a partir dessa apresentação, Anderson, mas você já me falou que é respeito a distinções que se fazem do uso errôneo versus o uso malicioso. Me parece muito interessante apontar essa pesquisa a partir desse ponto, né? Muito obrigado, Anderson José Freitas de Cirqueira. E vou fazer a pergunta, então, a Caio Lucas Silva Rosa. O que vem agora, Caio? O que está pensando em termos de pesquisa e continuar essa muito interessante tema que você está levando com a sua equipe? Gente, eu me distanciei um pouco desse tema, né, agora na minha dissertação, essa pesquisa ela foi feita em conjunto, mas a gente queria conseguir ampliar a abrangência, assim, a gente conseguiu entrevistar 7 pessoas, a gente entendeu que a observação nas redes sociais é muito interessante, porque ela acontece de maneira mais espontânea do que quando você está entrevistando, assim, esses grupos, né, esses beneficiários, eles se organizam em grupos, às vezes, no Facebook, então a gente está pensando se a gente for ampliar o estudo, né, conseguir entrevistar mais pessoas e dar um foco maior para a interação nas redes sociais. Me permite só um comentário também, dialogando com o que o Anderson comentou anteriormente, que é bastante interessante, é isso. É o papel do FIES para os estudantes de medicina que depois se formam médicos, assim, né? E, inicialmente, a gente queria conversar com pessoas que estudam medicina ou que se formaram, porque eles são os que procuram, né, os beneficiários, assim, que é bem clássico, o pessoal de medicina concorrer ao FIES. Mas, enquanto a gente foi conversando, assim, né, no primeiro contato, ainda bastante exploratório, a gente ia percebendo que o pessoal que forma depois no FIES em medicina consegue arcar com a dívida, porque é um pessoal que, né, tem uma carreira bem valorizada. Então, eles conseguem arcar, eles conseguem pagar, então, por isso a gente
depois a gente abandonou essa abordagem de focar no pessoal de medicina, assim, foi uma resposta do próprio campo, que é bem interessante. Eles, como são bem remunerados na profissão de médico, depois eles conseguem pagar a dívida. Muito bem, Caio, muito obrigado. Laís, você quer fazer algum comentário também final nessa parte? Professor, eu gostaria só de fazer um comentário geral, que pelas falas aqui hoje eu percebo que os dois trabalhos têm muita semelhança entre o contexto brasileiro e o contexto do Chile. Eu achei isso muito interessante, porque a gente não imagina que políticas tão particulares sejam tão parecidas, né? E eu acho que talvez seria até interessante um estudo comparativo entre países para a gente observar semelhanças, diferenças, boas práticas de um, boas práticas de outro, o que deu certo em um país que pode ser adotado em outro. Acho que isso é um campo muito rico também para pesquisas. E por isso que eu achei muito interessante, muito rica a sua participação, justamente por isso traz esse outro lado para a gente ter outras perspectivas. Muito obrigado, Laís, por suas palavras. Ah, sem dúvida, eu comentei isso numa sessão anterior. ah, o valor, né, da diversidade não só nacional, da diversidade metodológica, epistemológica, de experiências, e que eu tenho certeza que contribui para o sucesso e para a qualidade desse evento. O SEMEAD é um evento que eu já conhecia de antes, mas é a primeira vez que eu participo, portanto estou muito muito agradecido também pela equipe que me convidou. E eu só quero comentar finalmente que ambos trabalhos constituem então uma contribuição importante para a elaboração, desenho, implementação e avaliação de políticas públicas nos âmbitos da educação, do financiamento, da avaliação, numa perspectiva, e aí eu concordo com vocês muito, né, numa perspectiva que não podemos invisibilizar, esquecer, que é uma doutrina que chegou para ficar, lamentavelmente, que é uma doutrina que causa desigualdade, injustiça e falta de coesão social. Nós estamos vivendo isso agora. Imagine que estamos quase prontos para aprovar uma, uma proposta constitucional que parece do século XIX, com retrocessos, né, enormes no âmbito econômico, social, de justiça, de liberdades individuais, muito longe do progressismo, muito longe da capacidade do ser humano de se, como se diz, de capacidade do ser humano de ser pleno na vida, né, de plenitude. Então, trabalhos como esse me fazem pensar, uau, tem gente pensando, né, em outras realidades, em outro mundo que pode ser possível, não é verdade? Quero lembrar também, Laís, não sei se você tinha isso na pauta, mas para não esquecer a avaliação da sessão, tá bom? No final, certo? E é isso. Agradecer a. Isso, muito bem. Agradecer a presença, primeiro, de Laís, pelo apoio, pelo suporte. Muito obrigado pela questão técnica, mas também pela questão epistemológica que você nos traz. Laís, obrigado. E a Anderson e Caio pela excelente apresentação e questões que vocês estão levantando, que são muito importantes no âmbito da política pública. E aproveito, última coisa, e aproveito também, vou colocar aqui, se aqui está, já não está? Não, esteve. Então vou colocar aqui no chat da reunião o meu nome e o meu endereço, se vocês querem copiar aí. Desculpa a demora, estava escrito, mas apagou. E colocar também o endereço do observatório que dirijo.
Muito bem. Aí está. Ah, escrevi errado. Escrevi muito rápido. Será que agora? Agora sim. Pronto. Ivan Godoy e aí o observatório. Muito bem, pessoal. Laís, alguma coisa adicional ou é o fechamento agora? Não, professor, encerramento mesmo. Encerramento. Muito bem. Muito obrigado a vocês. Ele se encontra em outra oportunidade. Obrigado, Laís. Obrigado, Anderson e Caio. Um abraço Muito para todos. obrigado, Ivan, obrigado, Anderson, Laís, pessoal, muito obrigado. Eu acho que foi muito proveitoso essa oportunidade. Espero revê-los e revê-la em breve. Com Um certeza. abraço. Um Um abraço. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Obrigado.